Existe hoje uma tendência em nível nacional de uma proteção por parte da mídia às grandes equipes do futebol brasileiro, principalmente Corinthians e Flamengo, que são as duas maiores torcidas do Brasil. Isso é normal e até natural. Tem a questão da audiência, tem a questão do sentimento e a questão do próprio envolvimento dos profissionais de imprensa com essas duas equipes. Aqui em Criciúma, muita gente reclama de que nós, comentaristas, somos muito críticos em relação ao Criciúma. Se eles cobram lá que haja uma maior isenção e não se penda apenas para um lado, aqui teria que ser a mesma coisa. Ah, mas aqui só tem um time. Tudo bem, só tem um time. Agora, se nós formos trabalhar e emitir opinião apenas a favor daquilo que está acontecendo, nós estaríamos sendo falsos com nós mesmos. E, acima de tudo, o torcedor poderia ficar nesse conflito. Por que lá é assim e aqui teria que ser diferente? Então, dentro dessa história toda que eu estou ouvindo e tenho ouvido muito e tenho lido muito, principalmente nas redes sociais, críticas com relação ao nosso trabalho, eu digo o seguinte: nós temos que ter a isenção na hora do comentário. Não adianta eu ficar puxando para um lado, virar meio que um chapa branca e dizer só as coisas que estão bem e não apontar os defeitos. Aí pergunto, tá, mas tu só aponta defeito e as coisas boas. São poucas coisas boas que existem hoje no Criciúma. E elas são realçadas, elas são comentadas, elas são citadas. Agora, na maioria do conjunto dessa obra, infelizmente o Criciúma está muitas vezes enfiando os pés pelas mãos, seja na montagem de plantel, seja em contratações e seja na própria atuação do time dentro de campo. Então quem tira o torcedor do estádio não é a imprensa, não é a mídia. Quem tira o torcedor do estádio é o time, é a direção, numa soberba impressionante. Ninguém fala, ninguém dá entrevista consistente. O Petkovic é mal educado quando é perguntado sobre as questões que envolvem o próprio time. A cúpula do futebol hoje, quando fala, não fala de acordo com aquilo que ele teria que transmitir para o torcedor. Então nós ficamos nesse impasse. A verdade é que nós temos que trabalhar de acordo com a nossa consciência. Apontar os defeitos, doa quem doer. E quem estiver ouvindo que faça a sua avaliação. O que não pode é ficar essa guerra que hoje existe de um segmento da torcida, alguns apenas, felizmente, alguns chapa branca, que vem contra a imprensa por aquilo que é dito, por aquilo que é comentado. Infelizmente é assim. Agora vocês vão ter que aprender a conviver com isso, porque isso não vai mudar na cabeça de cada um de nós.